Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente agora vai falar de um ponto muito interessante da lei, que sem dúvida é um dos pontos que mais cai. Professor, quais são as duas aulas mais importantes? Justamente essa primeira e a segunda. E essa segunda aula vai falar de um ponto que todo mundo quer, né? Que são os direitos e vantagens de ser servidor público federal. Então a lei é até construída de uma forma interessante. Por quê? Primeiro ela traz o que é o servidor público, o que é o cargo, quais são as formas de provimento. Depois ela vem quais são os direitos e as vantagens de ser servidor público. Depois quais são os deveres do servidor público. Depois, se ele infringir um dever, o que é que acontecerá? E trabalha o processo administrativo disciplinar. Depois, disposições gerais, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar um ponto interessante, que são os direitos e vantagens de ser servidor público, né? E o principal direito de ser servidor público é justamente a remuneração, né? O principal ponto, a partir do artigo 40 e seguintes, a gente vai falar da remuneração. Professor, e o que é a remuneração? A primeira palavra que vai vir. A remuneração, pessoal, é a junção do vencimento e das vantagens. E o que é o vencimento? Sempre a gente é interessante o direito. Por quê? Porque a gente dá uma resposta e já surge outra pergunta automática. Eu posso dizer a vocês, e de acordo com a Lei 8.112, que o vencimento é a retribuição pelo exercício do cargo público. Então, pelo exercício do cargo público, você recebe um vencimento. Onde é que isto está previsto, professor? Para eu me situar na lei? No artigo 40. Gente, a leitura da lei seca, né, que a gente chama, é fundamental para você entender. E no artigo 40 você tem o sentido de retribuição e de vencimento. Vencimento seria a retribuição pelo exercício do cargo público. Mas o vencimento, ele pode ser somado a outras vantagens, que são justamente as vantagens que a gente vai ver. Então, a junção de vencimento mais vantagens forma o que nós chamamos de remuneração. Junção de vencimento mais vantagens forma a remuneração. Possa ser que você em um mês só receba o seu vencimento. Mas o mais comum é que pelo menos uma vantagem, né, que é uma parcela fixa, uma parcela variável, você receberá. Então, professor, vencimento é minha parcela fixa, né? A remuneração é composta, portanto, de uma parcela fixa e de uma parcela variável. A parcela fixa é justamente o seu vencimento, enquanto a parcela variável são as vantagens. Por exemplo, possa ser que você no mês receba 5 diárias, possa ser que no mês você receba um auxílio transporte. Então, tudo isso vai compor o que nós chamamos de parcela variável da sua remuneração. Mas concentrando no vencimento, o que é que eu posso dizer a você? O vencimento é irredutível, isonômico e não inferior a um salário mínimo. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, gente, prevê como o mínimo que um trabalhador pode ganhar seria o salário mínimo. Então, um servidor público não poderá receber abaixo do salário mínimo. Então, esse vencimento, mais uma vez, será irredutível, não poderá ser reduzido, será isonômico, ou seja, as pessoas que estão na mesma carreira, no mesmo patamar, receberão de forma semelhante e não poderá ser inferior a um salário mínimo. Professor, existe alguma situação em que eu posso perder minha remuneração? Existe alguma situação em que eu posso receber menos do que o comum? Eu venho lá, tenho um vencimento de R$ 3.800. Então, em algum mês eu recebo menos do que aquele vencimento. Existe a possibilidade? Gente, isso é exceção, mas existe essa possibilidade. Um exemplo, você perdeu e não justificou um dia de trabalho. Poderá ter o quê? Uma perda da remuneração em relação àquele dia de trabalho. E quais são as hipóteses, professor, em que estão previstas as hipóteses de perda de remuneração? No artigo 44. Então, você vai lá no artigo 44 e vai marcar quais são as hipóteses de perda de remuneração. Lembrando, essas hipóteses são exceção.
a regra é que você desenvolver o seu trabalho normalmente, você vai ter a sua remuneração tranquilamente. Então, hipóteses de perda de remuneração são hipóteses excepcionais. E o mais importante, o seu vencimento, por ter natureza alimentar, não pode ser simplesmente constrito. O que é constrito, professor? Ele não pode ser alvo de deduções ilegais, deduções abusivas, mas vai ter uma hipótese clássica em que o seu vencimento poderá ser objeto de constrição, que é a pensão alimentícia. Eu até costumo dizer na minha atividade como advogado, olhe, o menino, a criança, ele não perde nada para ninguém. Então, se você não quer pagar a pensão alimentícia, o juiz pode determinar a constrição do seu vencimento, mesmo você sendo servidor público. Então, mais uma vez, o vencimento, a remuneração e o provento não estão sujeitos a arresto, sequestro e penhora, exceto nos casos de prestação alimentícia. Professor, o que seria o arresto, o sequestro, a penhora? Seriam objetos de constrição judicial do seu vencimento. Então, vou dar uma hipótese. Você está devendo a alguém. Você está devendo, não paga. A pessoa ingressou com a ação judicial contra você. O seu vencimento, por ter natureza alimentar, não poderá ser alvo de quê? Dessa constrição. Mas em caso de pensão alimentícia, em virtude do maior e melhor interesse para a criança, poderá ser alvo de constrição judicial. Então você gravou essas informações. Gravou que a remuneração ela é composta de vencimento e vantagens. Gravou que o vencimento é uma retribuição pelo exercício do cargo público. Seria o vencimento a parcela fixa, enquanto as vantagens seriam parcelas variáveis. Gravou que o seu vencimento é irredutível, isonômico e não inferior a um salário mínimo, porque nenhuma pessoa pode ganhar inferior a um salário mínimo. E gravou também que o vencimento, a remuneração e o provimento não poderão ser alvos de arresto, sequestro e penhora, salvo no caso de pagamento de pensão alimentícia. Então, com essas informações, a gente vai falar das vantagens. E para situar você na lei aqui, toda a nossa aula é referenciada nos artigos. Então, nos artigos a gente tem o artigo 49 ao 50. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. Você vai lembrar dessas três principais, que são gêneros. Dentro de adicionais, existem vários adicionais. Dentro de gratificações, existem várias gratificações. Dentro de indenizações, existem várias indenizações. Então, as três espécies de vantagens são indenizações, gratificações e adicionais. O que é que eu devo gravar para mim, professor? Deve gravar que as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então, a gratificação e o adicional pode se incorporar o quê? A remuneração. Mas a indenização não irá se incorporar. Então, se num ano, você cada mês fez 10 diárias, essas diárias ao final não vão se incorporar o quê? A sua remuneração. Você recebeu tranquilamente, teve aquele gasto, então vai ser ressarcido. Porque, pessoal, o principal objetivo de uma indenização é o quê? É ressarcir um prejuízo que você teve. Por isso que ela não se incorpora. Grave aí mais uma vez. Além do vencimento, você poderá receber indenizações, gratificações e adicionais. Três grandes gêneros do gênero vantagem. Então, indenização, gratificação e adicional poderão fazer parte das vantagens. E cada uma dessas existem várias espécies que nós iremos trabalhar hoje. Vai lembrar também que indenizações não se incorporam, enquanto gratificações e adicionais se incorporam. Passando, nós vamos ver as indenizações. Professor, o que é que constitui indenizações? Está lá no artigo 51. Ajuda de custo diária, transporte e auxílio moradia. Então, são as espécies clássicas de indenizações. Lembre,
eu só estou indenizando porque você teve um gasto, você teve um prejuízo, você vai ter uma despesa para exercer o seu cargo público. Então você vai lembrar de ajuda de custo, vai lembrar de diária, vai lembrar de transporte e auxílio moradia. Vai lembrar também que o valor das indenizações será definido em regulamento. Ah, professor, estou desesperado, porque eu estou estudando para o concurso do IF e eu não sei qual é o valor de uma indenização. Não precisa se importar com isso. Isso não vai cair. Você tem que saber que as indenizações são compostas, são previstas em regulamento. Vai ter determinados cargos, gente, que tem um valor de diária grande, excelente, muito grande. Por exemplo, a diária de um procurador da República pode chegar a R$ 1.300. Imagina aí, uma diária R$ 1.300. Então, cada carreira própria vai ter o quê? Vai ter o seu valor de indenizações. Você tem que lembrar mais uma vez que as espécies de indenizações são ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia, onde estão previstas, professor, no artigo 51 da lei. Aí a gente vai falar da ajuda de custo. Qual é o principal objetivo da ajuda de custo? O servidor teve que se deslocar. Teve que se deslocar em interesse da administração. Se ele teve que se deslocar, então ele receberá uma ajuda de custo. Vamos lá. Está previsto, professor, entre os artigos 53 a 57. Marque aí no seu caderno. Então, destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse da administração, passar a ter exercício permanente em outra sede. Então, aquele servidor foi removido no interesse da administração e ele teve que se instalar na cidade. Imagine, você trabalhava em Natal, a administração pública disse, vou precisar de você em Mossoró. Ou você trabalhava em Fortaleza, vou precisar de você agora em Recife. Né? Você foi removido. Para você se instalar em Recife, você vai ter uma série de despesas. Vai ter que alugar casa, vai ter que se transportar, vai ter que levar seus móveis, suas roupas. Então, em virtude disso, a administração pública paga uma ajuda de custo. Professor, e se meu cônjuge for servidor público, né? Vamos imaginar que eu sou servidor público, sou casado também com uma servidora pública. E eu sou removido a interesse da administração. O que é que acontece? Minha cônjuge diz assim, já que estão removendo meu marido por interesse da administração e eu também sou servidora pública, eu vou pedir ajuda de custo. Não pode, pessoal. Então, a própria lei diz, é vedado duplo pagamento. Né? Você que é servidor público, foi removido, você vai receber ajuda de custo. Sua esposa é servidora pública que acompanhou você, não vai receber o duplo, também o pagamento. Então, grave essa informação aí na mente, que eu já vi várias questões caírem sobre isso. E qual é o valor, professor? Qual é o valor da ajuda de custo? A própria lei diz, não pode exceder 3 meses. Então, você pega a sua remuneração e pode ir até o valor de 3 vezes a sua remuneração. Então, servidor público ganha R$10.000 a remuneração dele. Então, a ajuda de custo dele poderá ir até R$30.000. Esse é o valor máximo da ajuda de custo. Grave aí. Cuidado para não esquecer essa informação. Muitas vezes cobram que são 4 remunerações. Tenta confundir você com o prazo do estágio probatório. Ah, professor, eu vou ter que saber esses valores. Vai, gente. Infelizmente, cada vez mais os concursos são mais detalhados. Cobram mais informações. Se eu dissesse a vocês que não seria preciso, né, cobrar essas informações, eu estaria mentindo. Né? Não seria preciso aprender, eu estaria mentindo. Diga até meus alunos da UFESA, digo, olha, vocês têm que saber essa informação, porque com a OAB, qualquer concurso, magistratura, Ministério Público, vai cobrar de vocês essas informações. Então, grave aí no seu caderno que são até 3 vezes o valor da remuneração. E, professor, se acontecer a situação de eu vou ser transferido, né? Tudo indica que vou ser transferido. A administração pública diz, olha, Thomas, em virtude de você ser transferido, vou pagar você ou ser removido, né? A palavra mais correta,
em virtude de você ser removido a interesse nosso da administração, eu vou pagar a você a ajuda de custo. Só que o que aconteceu? Por algum motivo, eu não fui removido. Não me apresentei, né? No prazo de 30 dias. Então, fui removido, não me apresentei no prazo de 30 dias. O que é que a lei diz? Você terá que devolver, restituir a ajuda de custo. Então, se não se apresentou no prazo de 30 dias, terá que restituir a ajuda de custo. Então, mais uma vez, só lembrando das informações, nós temos que a ajuda de custo prevista nos artigos 56, 3 a 57 é destinada ao quê? Compensar despesas de deslocamento, despesas de remoção a interesse da administração. Então, não confundir com a diária. A diária é algo provisório, né? Você vai um dia e volta. Na ajuda de custo aqui é algo permanente. Você vai realmente para ficar na outra sede. Você vai lembrar também que é vedado o duplo pagamento, né? Se sua esposa também é cônjuge, apenas um deles receberá o que? Ajuda de custo. E você vai lembrar que o valor dessa ajuda de custo é de até 3 vezes a remuneração. Professor, então, ganhou 10 mil até 30 mil reais. Você vai lembrar também que caso o servidor não se apresente em até 30 dias para desenvolver as atividades do cargo na outra sede, terá que restituir a ajuda de custo. Aí a gente vai falar de quê? A gente vai falar das diárias, que estão previstas entre o artigo 58 a 59. Se, gente, no caso da ajuda de custo era um afastamento permanente, aquele servidor a interesse da administração iria ser afastado de forma permanente e exercer o cargo em outra localidade, a diária é um afastamento eventual para o serviço. Então, a diária é um afastamento eventual. Você que é servidor público, por algum motivo, teve que se afastar do seu domicílio, em virtude dos gastos com hospedagem, com combustível, né? Com almoço, com alimentação, você vai receber uma diária. Então, qual é o objetivo da diária, professor? Indenizar despesas com hospedagem, passagem e alimentação. Você que teve essas despesas, o que é que a administração disse? Olha, em virtude de você ter essas despesas, eu vou pagar um valor que possa suprir as necessidades que você vai ter nesse afastamento eventual. Professor, e se eu me afastar, vamos imaginar que eu moro em Natal e vou a Parnamirim desenvolver minha atividade, né? Tudo na região metropolitana, bem pertinho ali. Se você for dentro da mesma região metropolitana, você não terá direito à diária. Por quê? Porque o que é que a lei diz? Se for dentro da mesma região metropolitana, o servidor poderá ir e voltar sem que haja prejuízo nenhum. Agora, saiu da região metropolitana, aí ele terá direito a diárias. Qual é o valor da diária, professor? Não se preocupe com isso. Por quê? Porque o valor da sua diária estará previsto no seu regulamento. Então, não tem necessidade de você se preocupar com isso. O valor da sua diária está previsto no seu regulamento. E se não se afastar, terá que devolver em 5 dias. Se o servidor não se afastar, terá que devolver a diária em 5 dias. Uma coisa interessante é a famosa pernoite, né? Como assim, professor? Imagine que você vai para uma determinada localidade, né? Trabalha em Mossoró, vai ter que ir a Natal, vai ter o direito a recebimento de diária, mas não vai pernoitar, ou seja, não vai dormir. Se você não for pernoitar, então você receberá a diária no limite de 50%. Então receberá a diária no limite de 50%. Para gastar com o quê? Para gastar apenas com alimentação e apenas com transporte. Por quê? Porque você não vai precisar dormir. Se você não vai precisar dormir, então não terá o gasto com hospedagens. Então grave aí no seu caderno também. Se não houver a pernoite, vai ter o pagamento dessa diária no limite de 50%. Revisando mais uma vez, as diárias estão previstas entre o artigo 58 a 59. É um afastamento eventual do serviço ou para o serviço, né? Porque se fosse um afastamento permanente, seria ajuda de custo. Como é um afastamento eventual, então eu pago diária. Para que serve a diária, professor? Mais uma vez, pagamento com
hospedagem, gasto com alimentação, gasto com transporte. Você viu também que não fará jus se for dentro da mesma região metropolitana. Então imagine cidades, né, que são vizinhas, estão na mesma região metropolitana, não terá o pagamento de diária. Lembrou também que se não houver a pernoite, o que é que acontece? Se não houver a pernoite, receberá a diária no limite de 50%. E a outra informação é, se não se afastar, terá que devolver em 5 dias o valor da diária. De longe, é a indenização mais cobrada em concurso público. De longe, você pode botar aí a caveirinha que vai cair alguma questão sobre ela. De longe é a mais cobrada. Aí a gente vai falar do auxílio moradia, esse muito polêmico. Quase ninguém recebe auxílio moradia na administração pública federal. Professor, os juízes recebem, lembre que os juízes não são regidos pela lei 8.112. Os juízes são regidos pela LOMAN, né, pela lei própria da magistratura. Mas, professor, onde é que está previsto o auxílio moradia? Artigo 60A a 60E. Os requisitos são tão difíceis para que um servidor público comum receba que acaba nem sendo, na maioria das vezes, pago. Mas como está no nosso edital, então a gente vai rever de forma rápida. Então, o auxílio moradia é o ressarcimento das despesas comprovadas pelo servidor com aluguel de moradia ou hospedagem em hotelaria. Então, imagine um servidor que não mora naquela determinada localidade, não é situação de diária, porque não é um deslocamento eventual, ou também não é situação de ajuda de custo, porque ele não está recebendo o valor para se instalar na nova sede. Ele simplesmente precisa de uma moradia naquela localidade em que ele exerce o trabalho. Então, qual vai ser a vantagem? A vantagem do auxílio moradia. Professor, quais são os requisitos? Aí você vai ver lá no artigo 60B. Dá uma lidazinha lá no artigo 60B que você vai ver esses requisitos. Vou dizer por exemplo, se tiver moradia oficial na localidade, o servidor não receberá. Então imagine que o Instituto Federal coloca no Instituto Federal quartos à disposição do servidor. Então ele não receberá. Você vai dar uma lidazinha lá no artigo 60B e vai gravar essas informações principais. Mas o que eu quero que você grave é que ele é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função ou comissionada do cargo de ministro de Estado. Então, professor, até que limite pode ir o auxílio moradia? Até 25% do valor do cargo em comissão, função ou comissionado do cargo de ministro de Estado. Acaba sendo um valor muito alto. Por quê? Porque um cargo de ministro de Estado tem um subsídio, de quase 30 mil reais. Então imagine 25% de 30 mil reais. O povo do direito não é muito bom em matemática, mas 30 mil reais dividido por 4 dá mais ou menos o quê? 7.500 reais. Então é muito alto. A depender da cidade, você tem até dificuldade de alugar um imóvel num valor de R$ 7.500, A magistratura, para se ter ideia, chega a R$ 4.300 o valor de auxílio moradia. Muito questionado, muito discutido, Muito até criticado esse ponto da lei. Por quê? Porque muitas vezes acaba sendo uma forma de enriquecimento do servidor. Porque se você olhar R$ 7.500 a mais como uma verba indenizatória na sua remuneração, acaba sendo algo supérfluo. Tranquilo? Então vai lembrar que o auxílio moradia não se confunde com a diária e também não se confunde com a ajuda de custo. Por quê? Porque não serve para pagamento de deslocamento eventual, não serve para pagamento, retribuir gastos com instalação, mas serve para o pagamento de quê? Daquele servidor que não tem moradia naquela determinado local e precisa de uma moradia. Os requisitos, como a gente falou, estão lá no artigo 60B e ele é limitado a 25% do valor do cargo, do vencimento do cargo de ministro do Estado. Tranquilo? Então ficou a informação. A gente vai falar de uma indenização, quero que vocês gravem aí no seu caderno, a indenização de transporte, que está lá no artigo 20.
60. Eu coloquei V artigo 60. Por quê? Porque não é uma indenização que caia muito. Mas eu vou explicar aqui para vocês de forma rápida. Existem alguns cargos em que o servidor utiliza o carro próprio para desenvolver suas atividades. Ah, professor, então me encaixo nessa situação, porque todo dia eu vou para o meu trabalho com o meu carro. Não é essa situação, pessoal. Aqui a situação é do servidor que utiliza o carro para trabalhar. Para trabalhar mesmo. Dê um exemplo, professor, o oficial de justiça. Então, o oficial de justiça, ele passa o dia fazendo intimações, passa o dia citando as pessoas, entregando correspondências e utilizando muitas vezes o próprio carro para desenvolver suas atividades. Então, o que é que a lei diz? Já que você utiliza o seu próprio carro, eu vou dar a hipótese de você receber uma indenização por isso. Vou pagar uma indenização que consiga suprir os seus gastos com transporte, com manutenção do carro e com combustível. E assim é feito. Para se ter ideia, embora não seja federal, no Rio Grande do Norte, o oficial de justiça do Tribunal de Justiça recebe um valor de indenização de transporte, que é alto, por sinal, né, bem significativo. Mas na administração pública federal, menos, né? Poucos cargos concedem essa indenização de transporte. Você vai fazer o quê? Vai ver o artigo 60 e vai ver também as gratificações e adicionais lá no artigo 61. Dá uma lida, confere os principais pontos, porque agora a gente vai ver o quê? Justamente os principais adicionais e as principais gratificações. A primeira delas que a gente vai falar é o exercício de função. Gente, cuidado para não confundir esse ponto na prova. Por quê? Porque aquele servidor que é um servidor efetivo, que exerce um cargo, uma função de direção, chefia ou assessoramento, receberá uma gratificação. Então, dê um exemplo, professor, não está claro. Imagine que você é técnico do IFRN. Um exemplo, técnico do IFRN. Então, e você exerce o trabalho de diretor do IFRN. Em razão de você ser diretor do IFRN, que é um cargo, uma função temporária, você receberá uma gratificação. Outro exemplo muito comum nos cargos judiciários, você é técnico de nível médio do Tribunal Regional do Trabalho. Existe a função de diretor de secretaria. Você é o diretor da secretaria da vara. Em virtude disso, você recebe o quê? Recebe uma gratificação. Então, que fique muito claro, a função de direção, chefia e assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, receberá o quê? Receberá uma gratificação ou uma retribuição. Professor, preciso saber qual é o valor dessa retribuição? Não se concentre em nada de valores. Por quê? Porque cada carreira tratará desses pontos. Então, o exercício dessas funções de direção, chefia e assessoramento receberá uma gratificação. Não confunda, pessoal, função de confiança com cargo de confiança. Cargo de confiança é aquele cargo de livre nomeação e exoneração. A pessoa não possuía qualquer relação com a administração pública e foi nomeada para um cargo em comissão. A função de direção, chefia e assessoramento são ocupadas por servidores efetivos. Então você é servidor efetivo e recebe uma função de direção, chefia e assessoramento. Próximo ponto que todo mundo conhece é a gratificação natalina. Professor, o que é a gratificação natalina? É a mesma coisa de 13º salário? Aí eu peço, não confunda essas coisas. Embora tenha uma finalidade semelhante, mas o 13º salário está previsto dentro da CLT, dentro das normas da CLT, enquanto a gratificação natalina está prevista o quê? Dentro da sistemática da Lei 8.112. Então, qual é o primeiro ponto? Criou-se, foi até uma construção costumeira, depois se tornou lei, de que o servidor, ao final do ano, receberá uma gratificação. Chegou o Natal, uma espécie de gratificação
em virtude de todo o ano prestado. Professor, e qual é o valor dessa gratificação? Vai ser o valor de 1/12 da remuneração. Vamos imaginar que você trabalhou 12 meses, né? Vai ser aqueles 12 meses, 1/12. Eu vou pegar o valor dos 12 meses, somar e dividir o quê? Por 12, da remuneração. Então, aí você vai ter a sua gratificação natalina, que está prevista entre os artigos 63 a 66. Então, muito cuidado com esse ponto. Por quê? Porque eu tenho um período aquisitivo e um período concessivo. Você só vai receber gratificação natalina se você trabalhar um período. Mas, professor, peraí, eu entrei, tomei posse e entrei em exercício em outubro. Eu vou ter gratificação natalina nesse ano? Vai, proporcional. Então, proporcional o quê? Ao tempo que você desenvolveu suas atividades. Vai receber bem pouquinho, né? Proporcional a 2 meses, 3 meses. Mas se você trabalhou o ano inteiro, foi o seu período aquisitivo, você vai receber 1/12 da remuneração. Vou pegar as remunerações que você teve de janeiro a dezembro e vou somar e dividir por 12. Assim você vai ter a sua gratificação natalina. Parece uma coisa, né, que acaba muito rápido. No final do ano, dezembro, tudo vai embora. Se não tivesse essa gratificação natalina, poderia ser até pior. Mas, professor, geralmente ela é paga em quando? Geralmente ela é paga em 20 de dezembro. Tem aí na sua lei, você vai anotar aí no seu caderno. Geralmente ela é paga em 20 de dezembro, mas nada impede da administração antecipar um valor nos meses de quê? De junho. Então, nos meses de junho, a administração pública antecipa parte da gratificação natalina. Mas, professor, se ele quiser só pagar 20 de dezembro, total direito. É total direito. Por quê? Porque 20 de dezembro vai ser o limite para que a administração pública pague a sua gratificação natalina. É algo até interessante, né? 5 dias antes do Natal. Tem uma importância nisso. Por quê? Porque a pessoa, em tese, vai ter aí um espaço de 5 dias, comprar o presente dos meninos, comprar o presente da esposa, fazer alguma coisa, se programar para as festas de fim de ano. Então, por isso esse limite de 20 de dezembro. Eita, professor, mas surgiu uma dúvida. E se eu trabalhar 16 dias? Se eu trabalhar 16 dias, contará um mês? Sim, pessoal. Você vai ter um limite o quê? Acima de 15 dias, você vai contar com um mês cheio. Beleza? Então não tem esse problema. Acima de 15 dias eu conto com mês cheio. Se entrei, por exemplo, dia 2, dia 3, dia 4, dia 10, eu vou contar aquele mês que eu entrei como cheio. Mossoró, a cidade de Mossoró tem algo até interessante. Não sei se é bom ou se é ruim. A gratificação natalina ela é paga no mês do aniversário do servidor. Então, você faz aniversário em setembro. É no mês de setembro que você recebe sua gratificação natalina. Então, você faz aniversário em outubro, mês de outubro. Mas, em regra, ela é paga até o dia 20 de dezembro na administração pública federal. Então, revisando a gratificação natalina de forma rápida, que ela cai bastante, a gente vê que a gratificação natalina é algo diferente, como nós falamos do 13º. O 13º está previsto na CLT. Então, 1/12 da sua remuneração. Você pega o período aquisitivo que você trabalhou e vai dividir, por quê? Por 12 se for um período cheio. Professor, se for um período que eu entrei no meio do ano, né? Você vai receber proporcional ao que você trabalhou. Lembrar mais uma vez um ponto interessante, de que ela será paga até o dia 20 de dezembro do ano corrente. Aí a gente vai... Nós falamos então falamos das indenizações, falamos das gratificações, vamos falar dos adicionais. E eu destaco 3 adicionais principais, pessoal, que são os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade. Muita gente, talvez, nunca ouviu falar do adicional de penosidade, mas alguns cargos, da administração pública recebem. Professor, para eu me situar na lei, onde é que estão previstos esses adicionais? Você vai colocar artigos 68 a 72, estão previstos os adicionais de periculosidade, penosidade e
Insalubridade. Qual é a dica que eu vou dar a vocês logo de cara? O adicional de periculosidade, ele é pago quando sua vida está em risco. Como assim, professor? Está muito genérico. Quando pode ocorrer um evento que venha a ceifar a sua vida. Vamos imaginar que você trabalha com inflamáveis. Algum órgão da administração você trabalha com produtos inflamáveis. Ocorre um risco, existe um risco, ainda que mínimo, mas disso no seu local de trabalho vem a explodir. E você vem o quê? Perder sua vida. Em virtude disso, você vai receber um adicional de periculosidade. Professor, e o adicional de insalubridade? Pelo próprio nome diz, você trabalha em locais insalubres. Você trabalha com agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos que possam o quê? Degradar aos poucos a sua saúde. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Enquanto a periculosidade mata você de vez, né? Existe o risco eminente da sua vida, a insalubridade degrada a sua saúde aos poucos. Professor, entendi periculosidade, entendi insalubridade, mas a penosidade, muita gente quase nunca ouviu falar dela, né? O adicional de penosidade será devido a servidores em região de fronteiras ou em outros locais que justificam o recebimento. Então, o que é que acontece? Aqueles servidores que trabalham em fronteira, trabalham na mata fechada, né? Trabalham em Mossoró. Por incrível que pareça, os servidores do Ministério Público da União em Mossoró recebem adicional de penosidade, mesmo trabalhando no ar-condicionado. Por quê, professor? Porque a região semiárida é considerada para o Ministério Público da União como uma região penosa. Olha aí, muita gente não sabe disso. Então, a região semiárida para o Ministério Público da União, para a carreira do Ministério Público da União, é considerado penosa. Então, você já sabe diferenciar as principais informações sobre cada uma delas. O que é que você vai colocar? Que se o servidor fizer jus à insalubridade e periculosidade, deverá optar por um deles. Então, vamos imaginar que você trabalha numa situação com inflamáveis, que existem explosivos, existe o risco da sua vida ser ceifada e também trabalha com produtos químicos que degradam a saúde. Então, você, em tese, teria direito ao quê? A penosidade, a periculosidade e, em tese, teria direito também à insalubridade. Só que se você tiver direito aos dois, em tese, você terá que optar por um. Professor, e quais são os limites que eu vou gravar? Você vai gravar essas porcentagens. Se for penosidade, terá um adicional de 20%. Se for periculosidade, vai ter um adicional de 30%. Periculosidade, não sei porquê, na minha mente você vem peri 30, não tem nada a ver, mas ajuda. Periculosidade, 30%. Professor, e se for insalubridade? Aí você vai gravar aí na sua mente 10, 20 ou 40%. A depender de quê? A depender do grau de insalubridade. Então, cada local de trabalho vai ter o quê? Vai ter o seu grau de insalubridade, vai ter se é pequeno, se é grande. E se a depender disso, você receberá 10, 20 ou 40%. Então, repetindo, penosidade adicional é de 20%. Periculosidade, o adicional é de 30%. Insalubridade, você terá um adicional de 10, 20 ou 40%, a depender de quê? Do nível de insalubridade. Tranquilo? Então, se tranquilo, a gente vai revisar bem rapidinho. Os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade na lei estão previstos entre os artigos 68 a 72. Nós vimos que o que caracteriza a periculosidade é o fato daquele indivíduo que está exposto a uma situação periculosa poder perder a vida a qualquer momento. O que caracteriza a insalubridade é o fato de que, embora ele não possa perder a vida a qualquer momento, a saúde dele vai sendo degradada. São agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos. Imagine, por exemplo, você trabalha no Instituto Butantan, né, com cobras. Então, existe a possibilidade do que aquele ambiente por si só é um ambiente insalubre. Você trabalha com agentes biológicos. E também nós vimos que o que caracteriza a penosidade é o fato de o indivíduo trabalhar o que? O servidor trabalha num local de fronteiras, ou num local o quê? Penoso. Um exemplo eu dei a vocês, o semiárido nordestino,
para a carreira do Ministério Público da União é considerado penosa. Professor, quais são os adicionais que eu vou lembrar? Se é penosidade, 20%. Se é periculosidade, 30%. Se é insalubridade, 10%, 20% ou 40%, a depender do grau de quê? De insalubridade. Quem é que vai atestar esse grau de insalubridade, professor? A própria administração, por meio de laudos, né? Vai constituir trabalhos de segurança do trabalho e analisar qual é o grau de insalubridade daquele local. Aí a gente vai falar de um ponto que também todo mundo conhece. Esse daqui, se cair na questão, dificilmente alguém vai errar. Qual é esse ponto interessante? O tempo de adicional por serviço extraordinário. Nós vimos que um servidor público tem um regime efetivo de até 40 horas semanais. Vimos que ele pode trabalhar 6 horas de forma corrida, né, em turnos ininterruptos, 8 horas. Mas existe a possibilidade dele realizar horas extras. Professor, quantas horas extras um servidor público pode realizar? Até 2 horas extras diárias. E naquela hora extra que ele trabalhar, ele vai ter um adicional de 50% em relação à hora normal de trabalho. Então, imagine que sua hora normal, custa R$20 para a administração pública. Se você trabalhar 1 hora extra, ela vai custar o quê? 50%, 50% de R$20, R$10. Ela vai custar R$30 para a administração pública. Sem dúvida, esse é um dos adicionais mais conhecidos. Mas se lembre, pessoal, trabalhar em serviço extraordinário é situação excepcional. No máximo, 2 horas por dia de trabalho. Então, em 2 horas por dia de trabalho, você receberá um adicional de 50% sobre a hora normal de trabalho. Beleza? Adicional de férias todo mundo conhece também. Né? Você que entra em férias tem um período aquisitivo, né? Você ingressou na administração pública, você vai percorrer um período aquisitivo. Para o quê? Para trabalhar, para ganhar as férias. 12 meses trabalhados, você vai poder o quê? Tirar férias. E naquele mês que você tirar férias, você receberá um adicional de férias de 1/3 da remuneração do período de férias. Então, imagine, além da sua remuneração, você recebe 1/3 a mais. Isso é um objetivo que de promover o lazer do servidor, para que ele possa utilizar aquele dinheiro de alguma forma para promover o lazer, descansar. Professor, me diga uma coisa, se exercer função de confiança, também será considerado para fins de cálculo. Então, imagine que você exerce uma função de confiança. Nós já vimos quais são as funções de confiança: direção, chefia e assessoramento. Se você exerce uma dessas funções, também servirá para o quê? Servirá para o adicional de férias. Então, esse 1/3 vai incidir também na gratificação que você recebe. Professor, existe um ponto que a lei fala que não é tão interessante, é verdade, que é a gratificação por encargo de curso ou concurso. Muito comum nas universidades públicas, pessoal. Imagine que você vai participar de uma banca, né? Então, existe o FRN aqui no Rio Grande do Norte, o FESA, existe a UERN, e você é da UFESA, mas eu sou professor da UFESA, sou convidado para participar de uma banca na UFRN. Vou ter todo um trabalho para o quê? Para analisar aqueles trabalhos, para participar daquele evento, certamente passarei um dia lá inteiro. Então, nesses casos, a administração pública traz a possibilidade do servidor receber uma gratificação por encargo de curso ou concurso. Você está participando, está gastando o seu tempo naquele concurso, naquele curso, naquele encargo. Então, em virtude disso, você recebe uma gratificação. Professor, para eu ler isso na lei, onde é que eu devo ver? Artigo 76A. Então, leia o artigo 76 aí no conforto da sua casa, que você vai ser quais são os requisitos principais para a gratificação por encargo de curso ou concurso. A gente vai em diante e fala das férias. Nós já vimos o adicional de férias. O adicional de férias nós vimos que é 1/3 da remuneração que o servidor recebe.
no mês que ele recebe a remuneração de férias, ele recebe 1/3 a mais. Professor, e as férias? Seria o quê? As férias seriam um direito constitucional que todo servidor possui. Então, todo servidor possui um direito constitucional de férias, que é limitado, em regra, a 30 dias de férias. 30 dias de férias você tem também, mesma lógica, período aquisitivo e o período concessivo. Você ultrapassou todo o período aquisitivo, você terá o quê? O direito a 30 dias de férias. Então, professor, 30 dias de férias são para servidores o quê? Comuns. A gente vai ver que tem uma situação muito especial que o concurso gosta de cobrar bastante, que é das pessoas que trabalham com raio-x. Mas se você não trabalha com raio-x, você é um servidor comum, você vai ter o direito a 30 dias de férias. E essas 30 dias de férias são acumuláveis em até 2 períodos. Então, no máximo, o servidor poderá acumular o quê? 60 dias de férias. Se ele não gosta mais de trabalhar, ou não quer tirar férias, não quer, chegou a 2 períodos, ele vai ter o quê? Que obrigatoriamente tirar férias. Então, lembre, guarde no seu caderno, na sua mente, que poderão ser acumulados no máximo 2 períodos de férias. Professor, e essas férias podem ser fracionadas em quê? Em até 3 etapas, né, no interesse do serviço. Você imagine que você diz, olha, eu não quero eu não quero tirar minhas férias todas de uma vez, eu quero fracionar. Então você vai ter o direito de fracionar em até 3 etapas. Fracionou em 3 etapas. Eu quero tirar 10 dias, depois 10 dias, depois 10 dias. É possível. Você poderá fracionar em até 3 etapas. Mas no interesse de quem? Do servidor, né? Se o servidor quiser tirar as 30 dias de férias, ele pode tirar sem nenhum problema, tranquilo. Então eu tenho um período concessivo e tenho um período aquisitivo. Se ele adquirir o período aquisitivo normalmente, 30 dias de férias. Mas eu chamo a atenção a vocês uma situação excepcional, que é a situação do raio-x, das pessoas que trabalham com raio-x. O que é que acontece? Pessoas que trabalham com raio-x estão expostas a uma carga, muito grande de radioatividade. Então essa carga de radioatividade vai se acumulando no corpo e pode gerar diversas doenças. É tanto que as pessoas que trabalham com raio-x se aposentam muito jovens, em virtude dessa carga de radioatividade que o corpo dele absorve. Professor, e como são as férias das pessoas que trabalham com raio-x? Você vai lembrar, de 20 dias por semestre não acumuláveis. Então, ele trabalhou um semestre, ele vai ter direito a 20 dias de férias. Professor, então, em 2 semestres, num ano, ele tem direito a 40 dias de férias. É verdade. Tem direito a 10 dias a mais de férias do que um servidor comum. Mas o mais importante, não poderá acumular. Então, ele diz, não, deixa eu acumular 40 mais 40, 80 dias. Deixa eu acumular 20 mais 20. Não pode. Por quê? Justamente para o corpo ter a possibilidade de descansar, de eliminar, de passar um período sem que esteja exposto à radioatividade. Em regra, pessoal, não podem ser interrompidas as férias, né? Em regra, não pode a administração pública chegar, olha, você está bem aí, está em canoa quebrada, está descansando, mas volte, eu quero você aqui novamente. Em regra, não pode acontecer isso. Só quando, no eventual, no extremo interesse público, é que as férias do servidor podem ser interrompidas. Tranquilo? Onde é que está previsto isso, professor? Artigo 80 da Lei 8.112. Então, só revisando mais uma vez, férias de direito constitucional na Lei 8.112 está prevista entre os artigos 77 e 80. Todo servidor comum tem, em regra, 30 dias de férias. Nós temos o período aquisitivo e o período concessivo. Você vai lembrar que essas férias são acumuláveis por, no máximo, 2 períodos. Passado disso, o servidor tem que obrigatoriamente tirar as férias. Vai lembrar também que a interesse do servidor, ele pode fracionar as férias em até 3 etapas. Então, 10, 10, 10, totalmente possível. Vai lembrar que quem trabalha com raio-x, a cada semestre tem
20 dias de férias. E não podem ser acumuláveis, justamente para o quê? Para o corpo descansar. E vai lembrar que as férias não podem ser interrompidas pela administração. Essa é a regra. Porque já pensou, você trabalhava, a administração volte. Não pode. Só em situações excepcionais previstas lá no artigo 80 da Lei 8.112. Então, indo em frente, a gente vai falar das licenças. Professor, é um ponto interessante, né? As licenças, gente, de longe, é um dos pontos que menos caem sobre a Lei 8.112. Eu já dei o 8.112 para vários concursos. O FESA, para o INSS, né? Vários concursos eu lecionei a Lei 8.112 e FRN. E eu percebo, se você for até em sites especializados, como o site Questões de Concurso, você vai perceber que as questões sobre licença em geral são questões que pouco caem. Né? São questões que pouco caem. De longe, um dos assuntos que menos caem sobre a Lei 8.112 são as licenças, com exceção de uma, que é a licença para interesses particulares, que a gente vai trabalhar bem. Então, o que é que eu digo desde já? Veja o artigo 81. Você em casa vai ver quais são as espécies de licença. Licença para tratar de interesses particulares, licença para curso superior. A gente vai ver as principais aqui. Mas eu quero que você grave aí no seu caderno os artigos 81 a 92 para fazer uma leitura em casa sobre essas licenças que não são tão importantes. Mas qual é a licença mais importante? Gente, quando cai licença, cai essa licença aqui, que é a licença para interesses particulares, que é uma licença que o servidor tira sem remuneração para tratar de algum interesse particular. É comumente chamada, até existe uma expressão jocosa, licença chifre, né? Desculpe até a expressão, mas no popular ela é conhecida assim. Por quê? Porque o servidor público chega para a administração pública e diz, olha, eu não estou me sentindo bem, né? Eu queria tirar uma licença por tempo, preciso de 1 ano para recompor minha mente e não vou nem receber por essa remuneração. Então, assim, até o pessoal brinca, diz que é a licença mais comum, mais utilizada nesses casos. Professor, a licença para interesses particulares, ela pode ser tirada por até quanto tempo? Grave isso daqui, gente. 3 anos. 3 anos. Praticamente todas as questões que cobram licença, cobram o prazo da licença para interesses particulares. Pode colocar em qualquer site especializado de questões. Então, 3 anos vai ser o prazo para licença de interesses particulares. E o mais importante, isso daqui. Aqui é que você vai gravar. Sem remuneração. Sem remuneração. Sem remuneração. Sem remuneração. Por quê? Porque várias questões vão dizer que a licença para interesses particulares é com remuneração, o que é mentira, sem remuneração. Porque senão, gente, seria muito bom. Só é você pensar, se você estiver com dúvida, que não vai ser o caso, mas se você estiver com dúvida na hora da prova, pense, tem sentido eu chegar para a administração pública e dizer, olha, eu quero 3 anos de licença e quero que você, sem trabalhar, me pague esses 3 anos. Para tratar de um assunto particular meu. Então, não tem sentido. Então, sempre, aqui você pode marcar, sempre a licença para interesses particulares será sem remuneração. E o mais importante, para servidores estáveis. Estáveis, porque imagine também que é absurdo, não tem sentido. O direito tem um grande papel de cortar os absurdos. Imagine um absurdo, você entra hoje, é nomeado, tomou posse, entrou em exercício, com 1 semana você diz assim, gente, eu quero uma licença para tratar de interesses particulares por 3 anos. Tem sentido? Não tem sentido. Então, a licença para tratar de assuntos particulares vai ter que ser concedida para servidores estáveis, né? Servidores que já estão pelo menos há 3 anos na administração pública. Professor, qual é outra informação importante? Ela é concedida a critério da administração. Embora você peça, diga, olha, eu quero a licença para tratar de interesses particulares, eu estou precisando, mas a administração pública vai analisar dentro do pessoal que ela tem
e dentro da necessidade de pessoal que ela também tem, se é possível conceder a licença a você. Por quê? Porque o interesse aqui é particular, não é um interesse público. Mais uma vez, com a lógica, você acertaria qualquer questão sobre isso. Se o interesse é particular, cabe à minha administração pública ver se concedo ou não essa licença para você. E ela pode ser interrompida a qualquer tempo, né? Então você passou um ano, a administração pública diz assim, olha, já se passou um ano, estou precisando urgentemente de pessoal. Então, vou requerer que você retorne da licença de interesses particulares. Tranquilo? Então, gente, mais uma vez, a parte de licenças e afastamentos não é uma parte importante para o seu concurso. Dificilmente vai cair aqui alguma questão sobre isso. Mas se cair, 99% de chances de cobrar a licença para tratar de assuntos particulares. E você vai lembrar, qual é o prazo dela? 3 anos. 3 anos. Vai lembrar que ela é sem grave essa informação, sem remuneração. Ela é requerida no interesse do servidor e concedida no interesse da administração pública. Por quê? Porque era para tratar de assuntos particulares. Não tem sentido, sempre que o servidor público requerer essa licença, ser concedida. E você vai lembrar também que ela pode ser interrompida a qualquer tempo. Então, a qualquer tempo, no interesse da administração ou do servidor, o servidor público pode dizer, já estou bem, passou, já está tudo bem comigo, vou requerer o fim da minha licença para tratar de assuntos particulares. Tranquilo. Aí a gente vai adiante. Um ponto que, embora os afastamentos não sejam tão cobrados, mas eu destaco para vocês dois, que são os afastamentos mais comuns, né? Os afastamentos mais comuns de caírem na prova. O primeiro é o afastamento para estudo ou missão. Imagine que você vai realizar um estudo num local, né, diferente, totalmente diferenciado, ou uma missão da ONU, uma missão da Cruz Vermelha, e você diz assim, administração pública, vou me afastar para uma missão da ONU. O que é que eu quero que você grave no artigo 95 ao 96? Esse afastamento não excederá 4 anos. Então, o servidor público que se afasta para estudo ou missão não ultrapassará o prazo de 4 anos. Cuidado, não é pós-graduação. A gente vai ver que o afastamento para pós-graduação está previsto no artigo 96A da Lei 8.112. E por que ela é interessante? Porque ela é no interesse da administração com remuneração. Como remuneração. E é um ponto bem interessante, por quê? Porque há servidores com pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado. Embora isso seja relativizado. Por quê? Porque o que é que acontecia muito nas universidades públicas federais? Você se apresentava hoje, era nomeado, posse, exercício. Na outra semana, gente, estou me afastando para o doutorado. Surgiu uma oportunidade excelente de doutorado na USP, vou me afastar das minhas atividades. O que é que a lei diz sobre isso? A lei que servidores com pelo menos 3 anos podem se afastar para mestrado. E servidores com pelo menos 4 anos podem se afastar para doutorado. Na prática, isso é o quê? Isso é muito relativizado, inclusive pela própria administração. Por quê? Imagine que você está com 2 anos de universidade e surgiu uma oportunidade excelente para um doutorado. Você disse, infelizmente eu não vou poder ir porque não tenho os 4 anos. Isso na prática é relativizado. Mas, para termos de prova, você vai lembrar. Se os servidores têm 3 anos, pode se afastar para mestrado. Se tem 4 anos, pode se afastar para doutorado. E qual é a grande vantagem aqui que eu quero que você anote no seu caderno? Esse afastamento é com remuneração. Então você se afastou por 4 anos para fazer seu doutorado lá na Universidade de São Paulo. Nesses 4 anos você receberá a sua remuneração. Professor, então é diferente da licença que a gente viu. É diferente, porque a licença que a gente viu é o quê? É sem remuneração. Enquanto esse afastamento é um afastamento com remuneração. Aí poderia surgir o problema.
E se o servidor se afasta, quando termina o doutorado, ele simplesmente não retorna à universidade. O que é que acontece? Ele vai ter que restituir o valor que ele ficou todo esse tempo afastado. Por quê? Porque a gente tinha a situação daquele servidor passou 4 anos afastado, né? Passou 4 anos afastado, recebendo a remuneração normalmente. Quando chegou ao final dos 4 anos, disse, olha, recebi meu título de doutor, mas vou embora. Vou embora para outra universidade estadual. Então, o que é que acontece? Nesse caso, ele vai ter que restituir à administração pública todo o dinheiro pelo qual ele ficou afastado. Ou pior, imagine a situação. Terminou os 4 anos, o servidor passou 4 anos viajando, passou 4 anos bebendo, fazendo tudo, menos estudando. Quando chegou ao final dos 4 anos, ele não obteve o título, né? O título de doutor. Então, o que é possível? A administração pública pedir a restituição desses valores, em virtude do prejuízo que ela sofreu. Por quê, gente? Porque é interesse da administração pública ter os servidores mais qualificados possíveis. Por isso que ele permite que o servidor se afaste para mestrado ou doutorado. Indo em frente, a gente vai falar de um ponto final desses direitos, né, e vantagens que eu quero que você grave aí também. Existe uma parte da lei que também não é muito explorada. Eu, particularmente, nunca vi uma questão sobre concessões e tempo de serviço. São 6 artigos praticamente menosprezados pelas bancas de concurso. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura rápida dos artigos 93 a 103 da Lei 8.112. Por quê? Porque ele cobra com menos ênfase. A gente vai ver também na Lei de Diretrizes Básicas, né, que alguns artigos praticamente não são cobrados. Então, aqui no Rei Professor, a gente investe nos assuntos mais cobrados. Estamos vendo a Lei 8.112 praticamente toda, mas um ou outro artigo que não é tão importante, o estudante faz a leitura em casa. Então, eu aconselho que você leia do artigo 97 a 103 em casa e grave algum ponto que você considera importante. Professor, mas existe um ponto posterior a isso que é importante? Existe o que nós chamamos de direito de petição, que está previsto entre os artigos 104 a 115, né? Então, o que é esse direito de petição? É a defesa de direito e interesse legítimo. Todo aquele servidor que se sentir prejudicado, sentir que um direito seu for prejudicado, poderá entrar com a petição requerendo a reavaliação daquele ato. Professor, e a quem será dirigida essa petição? A autoridade competente. Precisa eu endoidar? Precisa eu saber qual é a autoridade competente? Não precisa, gente. Você, para a prova, vai precisar saber que é dirigida à autoridade competente. Por quê? Porque cada órgão em si possui suas autoridades competentes. Por isso que não é preciso isso. Mas o que é que eu quero que você grave? Grave o prazo para recurso, né? O prazo para recurso que é de 30 dias. E eu quero que você grave também os prazos prescricionais que está previsto lá no artigo 110. Todo direito de petição só é possível porque a administração pública tem o poder de rever seus atos. É o que nós chamamos de autotutela. Então, ela tem o poder de rever seus atos. Por isso que é possível você, servidor, ingressar com a petição alegando defesa de direito ou interesse legítimo para que a administração pública reveja um ato. Então, mais uma vez, é dirigida à autoridade competente com prazo de recurso para 30 dias, tendo a administração pública possibilidade de rever seus atos. Aí a gente vai para as questões. Vamos responder 5 questões. Então as questões a gente vai trabalhar 5 questões sobre conteúdos. Primeira delas, gente, uma questão do CESP. Vamos lá. Com base nas disposições da Lei 8.112, julgue o item a seguinte, a respeito do provimento de vagas no serviço público e direitos e vantagens do servidor público. Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia,
constituem indenizações ao servidor. É verdade. Todas essas modalidades nós vimos como legítimas indenizações. Ajuda de custo, diária, transporte e auxílio moradia. Então, gabarito, questão correta. Questão 2. Em conformidade com a Lei 8.112 e suas alterações, julguem o item a seguinte. O valor referente ao pagamento de ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia incorpora-se ao vencimento do servidor público para todos os efeitos. Gente, a gente viu que as indenizações não se incorporam ao quê? A remuneração não se incorpora ao vencimento do servidor público. Então, gabarito errado. Questão 3. Em conformidade com a Lei 8.112 e suas alterações, julguem o item a seguir. É lícito ao servidor público requerer licença por motivo de doença do seu enteado, desde que este conste de seu assentamento funcional mediante comprovação por perícia médica oficial. É verdade. Então, você pode pedir a licença em virtude de quê? De doença de algum parente seu ou de algum dependente que conste na sua lista de dependentes. Questão 4. De acordo com a Lei 8.112, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, então aquele caso que a gente falou, o servidor se afasta da sede, mas não vai dormir no local em que se ele afastou. Quanto ao valor, a diária é devida em 70%? Não. A diária é devida pela metade, é verdade. Então, só será devido o pagamento de diária, ainda que não integral, se o seu afastamento superar 20 km. Isso não existe, pessoal. Não é devido o pagamento de diárias. Falso. Então, gabarito letra B. Se o servidor se afasta e não exige pernoite, é devido pela metade. Questão 5. O vencimento, a remuneração e o provento de um servidor somente podem ser objeto de penhora nos casos de indenização ao erário e prestação alimentícia que resulte de decisão judicial. Gente, no caso de indenização ao erário, não pode ser objeto de quê? De penhora, de constrição judicial. Então, só vai ser objeto nos casos de quê, professor? Nos casos de pensão alimentícia. Com isso, nós terminamos o nosso segundo ponto importante da aula. Força nos estudos e até a próxima aula.